Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda. Esse vídeo é parte do curso de gestão de projetos que a gente visa aqui ilustrar não só os conceitos, mas também algumas aplicações, né? Alguns exemplos práticos da nossa vida e alguns gatilhos aí para você não incorrer em erros comuns. Então, se você está começando a gerenciar projetos ou quer aperfeiçoar suas técnicas, você tem alguns problemas, essa coleção de vídeos é para você. Siga até o final. Então, pessoal, como a gente falou, a gente já viu no vídeo anterior alguma coisa conceitual. Então, a gente vai falar sobre termo de abertura de projeto no mundo prático. Como é que a gente faz no mundo prático, né? Eu poderia abrir um arquivo Word ou um Google Docs, mas eu gosto de estruturar minhas ideias usando ferramentas de mapa mental. As ferramentas que eu uso é o FreeMind, né, que você está vendo aí para construir os mapas mentais. Pessoal, eu vou fazer uma outra série, estamos elaborando no canal vídeos de como usar ferramentas, tá? Mas eu só vou usar o FreeMind simplesmente para exemplificar como é que eu crio um termo de abertura de projeto. Então aqui a gente vai colocar recuperar aqueles elementos no vídeo anterior de termo de abertura de projeto. Então vamos lá. Mapa mental, vou colocar aqui que é um termo de abertura de projeto. De novo, quero reiterar que não importa se você chama de visão, se você chama de Project Charter, isso não muda nada o critério de sucesso. Então vamos dar um zoomzinho aqui. Quais são as partes mesmo que o professor colocou, né? Que o Rogério colocou, que você tem que ter o patrocinador, quem é? Então eu não esqueço de colocar sempre nome e sobrenome, então eu vou colocar o nome hipotético aqui. José do patrocínio, e vou colocar o gerente de projeto. Tá? Então aí eu designo quem são o patrocinador e o gerente de projeto. Quais são os outros itens? A gente vai ter que ter a declaração de escopo. A gente vai explicar daqui a pouquinho. A gente vai ter que ter objetivos estratégicos. Que o projeto existe. Vai ter que ter indicadores de desempenho. Vamos ter que saber stakeholders. Para quem não gosta de estrangeirismo, a gente vai usar partes interessadas. Use da forma que você está acostumado aí. Uma EAP preliminar. E premissas, restrições e documentos complementares. Pronto. Então, esses, na minha opinião, pessoal, eu não gosto de falar assim, não, tem que ser assim, tem que ser assado. É que eu penso assim, esses elementos aqui são tão simples de fazer, são tão simples, dificilmente você vai gerenciar projeto sério, profissional, se você não englobou alguns itens desses. Você pode chamar de outros nomes, mas você vai perpassar por eles. Você pode ter outros tópicos, professor, não está exaustivo, não tá... Tudo bem, cada projeto pode ter características que precisem de informações complementares, mas aí você vai gerenciando aí conforme a tua necessidade. Mas o mínimo do mínimo, a síntese é isso aqui. Então vamos falar assim primeiro do primeiro item, declaração de escopo. O que é a declaração de escopo? São exemplos do que você vai fazer do projeto. Vamos dar um exemplo aqui. Então, como a gente viu, está aqui em verdinho, né? Deixa eu dar o zoom aqui. A declaração de escopo pode ser alguma coisa assim. Esse projeto visa construir um aplicativo para integrar turistas a atrativos locais. Né? É um aplicativo novo, se você está trabalhando. Vamos dar outro exemplo aqui. Outro exemplo que eu dei, esse produto visa gerar um aperfeiçoamento da versão atual do produto tal. Ok, então você tem um produto e você quer gerar a segunda versão. Ou, vamos dar outro exemplo. Outro exemplo é esse projeto visa aperfeiçoar processos internos, corrigir aqui, para reduzir o número de bugs. Então repara, gente, que a declaração de escopo é algo bem simples. Não começa a encher linguiça, não. É o que é. Para comer, eu passo no cabelo esse negócio, entendeu? Então, óbvio que aqui eu estou dando 3 exemplos, tá, pessoal? Então,
Não é para colocar várias declarações de escopo. É uma declaração de escopo só. Ah, mas o meu projeto é complexo. Tá bom, esse projeto visa colocar uma sonda interestelar que visa se tem água em Marte. Pronto, projeto super complexo. Fiz uma declaração de escopo. A pessoa tem que ler uma frase ou duas e entender do que você está falando, certo? Os detalhamentos vão em documentos complementares. E aí a gente vai segundo item aqui, que são os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos é em relação ao patrocinador. Então isso aqui é muito importante. Deixa eu tentar colocar um link aqui. Ok, tá? Tem uma setinha aqui. Esse objetivo estratégico é relativo ao patrocinador, não é relativo ao usuário, ao que o usuário quer, não. É relativo ao que o José, no caso aqui, o José do patrocínio quer. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Eu posso colocar, ampliar as cidades atendidas pela empresa. Vamos supor que a tua empresa hoje atende poucas cidades, né, em termos de atendimento, suporte, e você quer ampliar. Dá outro exemplo aqui. Seria ampliar os segmentos de mercado atendidos pela versão atual do produto. Então, outro exemplo, né? Então, repare que eu estou rumando objetivos estratégicos, geralmente isso vem do planejamento estratégico da organização. Esse link aqui, objetivo estratégico, evita criar objetivos estratégicos e sim se apropriar de objetivos que a empresa já está perseguindo. Isso caracteriza um alinhamento organizacional. Se você não tiver essa relação, você vai ter dificuldades em convencer que as pessoas que esse projeto existe e até priorizá-los em relação aos demais. Sempre vai ter conflito aí de recursos, qual que é a prioridade, etc. Tá bom? Então, são exemplos aqui. Outro exemplo. Então, reduzir bugs de produto é outro objetivo estratégico. Mas você repara que nesses meus três exemplos aqui, ele deixa a coisa genérica, né? Meio ampla, né? Então, ampliar as cidades atendidas. O que é isso, ampliar, né? E aí, para isso que servem indicadores de desempenho. Então, indicadores de desempenho, eu posso colocar como subitens dele, tá? Ou você pode colocar como itens separados. Aí é a gosto do freguês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Para deixar o vídeo mais instrutivo, eu vou retirar indicadores de desempenho aqui e vou colocar um indicador de desempenho do lado de cada um desses objetivos estratégicos. Vamos lá? Então, ampliar cidades atendidas pela empresa. Vamos lá. Então, olha aqui um exemplo que eu dei, né? Aqui, genericamente, é um planejamento estratégico, né, que vem do planejamento estratégico, ampliar cidades atendidas pela empresa. Aí eu criei um indicador de desempenho, tem vermelho, número de cidades atendidas pela empresa. E sempre que você pensar em indicador de desempenho, você tem que colocar qual é a situação atual, hoje, né? 7 cidades, e após o projeto eu quero ter 15. Então é mais do que duplicar. Então, esse é a estrutura de um indicador de desempenho suficiente aqui para um projeto, tá? Obviamente que indicador de desempenho a gente reserva um vídeo separado, mas no termo de abertura é o que você precisa. Vamos lá. Ampliar os segmentos de mercado atendidos pela versão atual. Vamos pensar no indicador de desempenho. Então eu coloquei aqui, número de segmentos atendidos pelo produto. Hoje, eu estou colocando de uma forma hipotética, né, que hoje somente atende o setor de celulose. E após o projeto eu quero atender o segmento moveleiro e o segmento de metalurgia. Porque eles têm necessidades específicas que você não está conseguindo penetrar. Então, você quer não só criar uma nova versão de produto melhorada, não. Você quer características de produto que vão dar acesso a outros segmentos de mercado. Vai dar uma característica. O executivo da indústria moveleira e da metalurgia vai olhar para o teu produto e falar, pô, ele está falando minha língua. Vamos dar o último exemplo aqui. Reduzir bugs de produto. Aí ficou fácil, hein? Vocês já estão craques.
tá? Então vamos lá. Objetivo estratégico, reduzir bugs de produto. Um indicador de desempenho seria o número de bugs de produto nos últimos 90 dias. Então você iria fazer a coleta de dados nos últimos 90 dias, quantos bugs você coletou. Foi reportado 120 aqui, né? Segundo o meu exemplo aqui. E após o projeto eu teria 80, uma redução aí de 1/3. Pessoal, não cai nos chavões. Falando assim, não, o negócio, a meta é bug zero. Pessoal, gerenciação de projeto é uma coisa séria, não é simplesmente você ser, né, acredita que vai, hashtag acredita que vai, tenha fé, etc. É fruto de técnica, ninguém melhora, ninguém vai de 120 a 0 bugs, até porque 0 bugs é uma utopia, você tem que perseguir os 0 bugs, mas na verdade qual que é o índice que é tolerável? E você reduzir de 120 para 80 nos últimos 90 dias é realmente uma melhoria significante e vai dar trabalho. Quem já trabalhou com isso sabe o que eu estou falando. Beleza? As partes interessadas aqui, você vai identificar qual que é a pessoa, qual o seu papel. Então vamos colocar aqui alguns nomes, né? Então vamos colocar aqui. Então eu já coloquei o José. Então, as partes interessadas é o José do patrocínio, obviamente que é o primeiro stakeholder, né? Ele é o patrocinador, a influência é 5, a influência máxima que eu coloco. Pessoal, eu posso colocar 10, posso colocar 100, sim, mas 5 é o suficiente, gente. Gerenciei projetos super complexos com 5 níveis de influência, dá, não precisa ficar inventando, né? Não começa, será que é 7 ou é 8, é 8,5, será que... Não entra na seara, é o suficiente para dizer o seguinte, se você não resolveu a decisão no item 3, você vai para o 4, se não for o 4, vai para o 5, para o José do patrocínio. Vamos colocar outros exemplos aqui em timelapse. Vamos lá, pessoal. Já que eu fiz tudo isso em time-lapse, vamos agora descrever. Primeiro eu quero descrever que todos esses nomes são hipotéticos, tirando o meu, tá? Porque eu também é hipotético, eu não estou gerenciando esse projeto, mas todos esses nomes são pessoas que eu não conheço, sequer existem, tá bom? Se for é pura coincidência aí, tá bom? Então assim, eu dei exemplos, é importante a gente entender que isso são exemplos. Então assim, tá aqui o José do patrocínio, já expliquei. E o Rogério Lacerda, gerente de projeto, influência 4, elaborar planos, liderar pessoas e reportar resultados. Geralmente, o gerente de projeto é essa a missão dele dentro de um projeto. Elaborar planos, liderar pessoas, né, que é a execução, e reportar resultados, que é o controle. A Maiara Fernandes aqui é nossa PO, né, nossa Product Owner, que é a influência, mesma influência do gerente de projeto, e prover requisitos de alto nível são as características do projeto. Melhor, vamos corrigir aqui as características do produto, beleza? Pessoal, eu coloquei propositalmente duas pessoas com influência 4, porque no caso aqui, a Rogério Lacerda e a Maiara Fernandes podem ter conflitos, não no sentido pessoal, mas conflitos no sentido de ideias. Um acha que uma característica de produto é mais importante, o Rogério Lacerda tem uma outra visão. Como eles têm nível de influência igual, tem que ser feita uma reunião com o José do patrocínio para escalar. Então esse nível de influência não é simplesmente um status, tá, gente? Ele tem uma função muito, muito prática.
No caso aqui eu também usei a Melissa Andrade e o Carlos Almeida, né? Que eles têm o mesmo nível de influência. Repare aqui, ó, eles têm nível de influência 2, tá? Vou até colocar o número 2 aqui, ó. Tem nível de influência 2, nível de influência 2, tá certo? Então, se a Melissa e o Carlos, sim, né, um é designer, o outro é desenvolvedor, existe, obviamente, visões antagônicas. Geralmente, o designer quer levar mais para a usabilidade, o desenvolvedor quer tornar as coisas mais simples, reusáveis, né? E em algum momento isso pode ser um conflito no sentido de realmente ou prioriza uma coisa ou prioriza outra. Como eles têm nível de influência igual, a ideia é levar isso, no caso, o Haroldo, que é o nível 3. Tá certo? Que ele está sozinho aí na camada número 3, ele pode tomar essas decisões aí de definir a arquitetura tecnológica da solução. Pessoal, isso aí é um exemplo que eu faço. Repara que a definição dos stakeholders é para projetos complexos. Pensa em projeto de milhões aí de RP, é assim, é manter simples, nada de encheção de linguiça, colocar muitas informações. Se geralmente, o meu projeto é complexo, então eu preciso de muita informação, preciso de muito texto para explicar meu projeto, Rogério. Não, não é assim. É porque o teu conhecimento ainda não está suficiente para simplificar. E eu estou só contextualizando a gestão de projetos. Essa frase é do Einstein. Não existe problema complexo. Existe a pessoa que ainda não desenvolveu o seu conhecimento para simplificar. Então, bons planos de projeto, bons termos de abertura são simples. Primeiro, simples de fazer e simples de entender. A pior coisa, você vê que um termo de abertura de projeto ainda está muito embrionário, muito confuso, quando a pessoa fala, viu, eu fiz um termo de abertura, mas antes de abrir, me convoca aqui para eu te explicar o que eu quis dizer. Quer dizer, pô, gente, quer dizer que o cara ainda não tem informações suficientes para simplificar. Então, o que é? Então, aí a gente fechou aqui stakeholders, objetivos estratégicos, declaração de escopo. Perfeito? Então, deixa eu colocar um check aqui, ó. Falamos disso, falamos disso, falamos disso, falamos disso. Stakeholders, acabamos de falar. Vamos para EAP preliminar. Então, a EAP preliminar é a estrutura analítica de projeto preliminar. É onde que eu decomponho o meu produto em partes menores. Então eu posso decompor o projeto, geralmente, vou colocar aqui exemplo, para não confundir. Tem o exemplo 1, vou colocar o exemplo 2 aqui. Então no exemplo 1, uma estrutura de projeto vamos lá tentar. Então, nesse exemplo 1, eu fiz uma EAP preliminar, que eu quero um sistema de gestão de uma loja. Imaginei uma loja aqui que tem um módulo de login e autenticação, cadastro de usuários, inventário de produtos, módulo de compras e módulo de vendas. Então, repare que eu estou criando uma estrutura analítica de projeto, já preparando para a estrutura analítica de projeto definitiva. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2, quando eu vou fazer uma casa, né? Não sou engenheiro civil, mas uma casa, o que você pode fazer? A fundação. Então, no exemplo 2 é construção de uma casa. Pensei numa casa. Então, você tem a fundação, a estrutura da casa, as paredes, o telhado, acabamento, a automação da casa, né? Fiquei um frufru, que hoje estamos todo automatizado, mobiliário. Então, o que é? É a decomposição em partes menores do projeto, mas ainda em alto nível. Ah, professor, lá no vídeo você falou 5 itens, tá? Aqui ficou em 7. Gente, por favor, é só para saber se entra alguma coisa gritante ou não entra, só para gerar confusão. Por exemplo, automação entra, que pode ter o stakeholder vai falar, vai ter automação? Não, não quero não. O negócio é a casa, entregar ela crua, a automação, o cliente vai entregar. Então, possivelmente isso aqui vai estar fora do escopo. Você pode tirar do escopo aqui, deletar do escopo. Gosto do FreeMind por causa desses ícones aqui, né? Pode deletar aqui. Beleza? Ah, mobiliário também está fora. Opa, então vou colocar ele fora do escopo. Então, a estrutura analítica de projeto preliminar no termo de abertura de projeto
é para gerar lógica o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Só de largada, né? Não precisa lá na frente, porque senão você evolui muito. Por exemplo, vou fazer uma casa e não sabe se algumas coisas como automação imobiliária estão inclusas ou não. Certo? Então, com isso, eu já fiz exemplos aqui da estrutura analítica de projeto preliminar. Vamos colocar premissas. Premissas, eu quero destacar aqui o que são premissas? Suposições do gerente de projeto e equipe. Ou seja, pessoal, premissas em gestão de projetos, você não vai ter todas as informações possíveis e imagináveis aí para você desenvolver seus planos, desenvolver suas ações. Então você vai ter que supor algumas coisas. Então é bom simplificar. Então você vai falar, vamos lá, colocar algumas suposições clássicas aí, típicas. Aqui estão algumas premissas, pessoal, típicas assim que eu já enfrentei na minha vida. Aqui está, 3 desenvolvedores serão contratados até 30 de março. Quer dizer, eu estou assumindo que eu consigo entregar o projeto desde que 3 desenvolvedores serão contratados até 30 de março. Ou seja, isso é um risco para o projeto. Se isso não for realizado, tem que fazer análise de impacto disso. Ah, mas não. Então vamos contratar para depois fechar o termo de abertura de projeto. Gente, isso aí é um conto de fadas. Bem-vindo ao mundo de gestão de projetos. Tem que tornar suposições e explicitar isso, que isso você não tem certeza de nada. Por exemplo, vamos supor que você está numa obra de construção civil, que você precisa de obras civis no teu projeto, que a empreiteira será contratada até 10 de maio. Ou seja, a contratação dessa empreiteira é para um outro setor de compras, que o patrocinador já tem um vínculo de parceria, não está sobre a alçada do gerente de projeto. Então fala, olha, então a gente vai assumir nossos planos que em 10 de maio essa empreiteira já está definida, que eu já vou fazer reuniões com ela. Agora vem umas coisas reais que eu coloquei nos meus projetos. Os requisitos de integração de software serão definidos pelo cliente. Então, ou seja, quais os campos de integração, como essa integração será feita, o cliente vai fornecer essas informações. E olha aqui uma premissa, eu estou assumindo que não vou integrar com o RP do cliente. Eu supus aqui um SAP R3, que é um dos principais RPs do mundo, se não o principal. Eles são usados através de CSV, né? São textos delimitados. Tá certo? Ou seja, eu não vou entrar nas APIs do SAP, nem com middlewares lá. Eu vou simplesmente mandar o texto para ele e deu. Ah, não quero isso não. Aí você vai ter que rever essas premissas e analisar o impacto de todos os planos, beleza? Então, premissas, lembre-se, são suposições do gerente de projeto e equipe. São suposições, coisas que você não tem certeza. E as restrições? Opa, deixa eu marcar aqui. Perfeito? E as restrições? Restrições são, vamos seguir, são imposições externas, tá certo? Lembre-se, menos restrições possíveis você quer. Então são as imposições. Vamos colocar as imposições típicas. Já falei no vídeo anterior. Então, pessoal, eu coloquei também algumas imposições típicas aí. Por exemplo, uma de prazo. O projeto precisa ser encerrado até 30 de junho de 2022. Quer dizer, geralmente essas imposições de prazo são externas. O gerente de projeto não impõe a data se ninguém coloca isso, mas procure essa data. Com certeza no imaginário do teu patrocinador existe uma data-alvo. E também temos orçamentários, você não vai ter cheque em branco. Tá certo? Até projetos de P&D super complexos não tem cheque em branco. Olha, o orçamento que eu tirou é de tanto, então tenta colocar aqui, no caso eu coloquei 100 mil. E essas restrições também podem
ser tecnológica. Então eu coloquei, ó, o projeto deverá usar a API do Sysbacen, seja uma transação, obter um dado bancário, um dado financeiro, ele tem que usar essa API, não pode usar outra, é obrigado. Então não se discute isso, porque isso veio para uma definição. Então restrições, coloquei exemplos também, tá bom? E documentos complementares, gente, é qualquer tipo de documentos. Geralmente eu coloco aqui links ao Google Drive interno do projeto ou HTTP e coloca aqui aonde você quer arrumar. Beleza, pessoal? Então esse é um típico termo de abertura de projeto. Deixa eu colocar aqui. Então como que ele ficou aqui? Vamos ver o tamanho dele que ele ficou. Repara aqui o vídeo. Aqui, ó. Um termo de abertura de projeto. E aí às vezes eu vejo calhamaços. Senta que lá vem a foto aqui, né? Tá aqui, ó. Consegui ver numa página. Posso ir zoomzinho. E aqui estão os tópicos dele. Os tópicos que eu coloquei aqui. Beleza? Então aqui mais um exemplo. Então, pessoal, esse vídeo então é mais uma parte mais aplicada de exemplos aí do tutorial aí do curso de gestão de projetos. A gente está só começando a jornada, termo de abertura, exemplos. O mais importante nesse ponto do processo é qual? Pratiquem. Gestão de projeto não é assim, alguém vai te dar o cetro, agora você tem esse cargo. É uma atitude. Seja você desenvolvedor, seja você testador, seja você um estagiário de qualquer coisa. Comece a gerenciar projetos. Gestão de projetos é prático, ele é ação, ele é execução. Comece a agir dessa maneira e torne as coisas assim, tá bom? Gostaria muito de ouvir os comentários, fruto da aprendizagem de vocês. Se vocês não concordam com uma parte, ou o professor aqui, o Rogério, esqueceu algum desses itens, que não concorde com alguns exemplos, dê os seus exemplos. Esse canal, gente, é feito para você e é importante você participar. Até a próxima.